Queremos agradecer os nossos convidados, nossos visitantes. Saiba que é uma honra, uma alegria, uma gratidão enorme poder abrir as portas e recebê-los aqui. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. O Senhor olhou para a sua igreja em 2023 e pregou sobre esse texto. E ele sussurra ao nosso ouvido dizendo: não ande ansioso, não se inquiete, isso acaba mal. Tenha paciência. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse tema para nós no ano da comunhão. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mesmo assentadinhos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este sermão tão claro, tão direto e tão atual. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o teu Espírito, que orientou, inspirou Mateus a escrever isso aqui, também esteja presente para nos orientar e abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como enfrentar esta realidade sem ansiedade? Muitas coisas aconteceram nos últimos anos para nos roubar ou tentar roubar a nossa paz, causando ansiedade, insegurança, medo, desde uma pandemia que durou 2 anos e que fechou um monte de comércio, que diminuiu a nossa comunhão, que trouxe prejuízos de todas as ordens para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, até
as inseguranças, incertezas políticas, os receios econômicos, as decepções do esporte, tudo isso pode causar insegurança, incerteza ou ansiedade. Como a gente pode evitar a ansiedade no meio de tudo isso? Esse texto nos orienta sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas as clínicas estão cheias de gente com problema desta natureza, iniciados na ansiedade, na insegurança. Gente tomando tarja preta porque está inseguro, está ansioso acerca do futuro, principalmente aqui no Brasil, para este ano de 2023. É verdade que todos nós, sem exceção, precisamos de uma receita para curar a ansiedade. E aqui o Senhor Jesus apresentou algumas dessas receitas que podem curar a ansiedade. E a primeira delas, o Senhor Jesus falou sobre uma dependência exclusiva, uma dependência total de Deus. Ele disse: Deus, o vosso Pai, sabe de vocês. Que segurança! Que coisa boa! Nós não fomos lançados neste ano e ele virou as costas e se virou para a Europa, ou se virou para a Ásia, ou tirou férias e foi morar nas galáxias e nos deixou aqui à mercê de tantas inseguranças que podem gerar medo, ansiedade, pânico. Tem tanta gente com medo em 2023 que, se fosse possível, nem entraria nele. Retroagiria para 21, 20, 19, 18, voltaria ao ventre. Não vai resolver, porque você vai enfrentar as mesmas realidades quando nascer. Não tem alternativa. O que o Senhor propõe para nós aqui, como um remédio para curar a ansiedade, ele diz aqui: o vosso Pai sabe. Ele sabe. Isso é tão bom para a gente, saber que o Todo-Poderoso é o nosso Pai. O próprio Jesus disse isso. Deus, o vosso Pai, sabe que vocês têm necessidades. Ele sabe que vocês têm ansiedades, medos e que atravessam o vale da sombra da morte. Ele sabe. Ele sabe que a gente atravessa o vale da sombra da morte. E que alguns têm pânico de morte. Outros têm pânico do escuro. Tem gente que tem pânico da solidão. Tem gente que tem pânico. E ele sabe disso. E ele não se ausenta de nós por conta dos nossos pânicos. O vosso Pai sabe. Primeiro, ele é o Pai. Isso causa a minha insegurança no meio de qualquer realidade. Qualquer possibilidade de estresse, eu digo para minha alma: Deus sabe. E Ele é seu Pai. Eu preciso conversar com a minha alma acerca disso, de que Ele sabe. E a boa notícia para nós, Igreja de Jesus, aqui em São José, é que por mais inseguro que esteja a economia, por mais incerto que esteja a política, por mais ansioso que seja a vida profissional, o vosso Pai sabe. Ele não apenas sabe e se ausentou sabendo, não, Ele sabe e Ele resolveu morar conosco para curar a nossa ansiedade. Ele entra na realidade do medo quando todas as portas estão trancadas por medo do que está fora das portas. Ele entra pela parede e a primeira palavra que ele diz é: paz seja convosco. Está tudo trancado. Lá fora há morte, medo e pânico. Ele entra na nossa realidade ressurreto e diz: paz seja convosco.
o promotor da paz, entra na minha realidade e diz assim: o vosso Pai sabe de tudo isso. Que coisa para curar o meu medo, a minha ansiedade. 3 razões. Primeiro, Deus o Todo-Poderoso é o vosso Pai. Segundo, esse Deus Todo-Poderoso sabe de você. Não tem para onde você fugir que ele não saiba, não tem o que você saber, fazer que ele não saiba, não tem onde você esconder que ele não ache, não tem. Ele veio ao teu encontro por amor e graça, ele vai te achar. Aonde você estiver e como você estiver, ele acha, ele sabe de você. 7 bilhões de pessoas na Terra, ele sabe de você, do teu DNA, da tua história. Quando você diz assim, nosso Deus e nosso Pai, ele sabe quem está falando. Às vezes as pessoas ligam para mim que tem um problema de audição, e não é muito pequeno, é até grande. Aí a pessoa diz assim, pastor, sou eu. Meu Deus, como é que eu vou descobrir quem esse sou eu? Aí eu fico naquela luta, enfiando o celular, quase que entrando na orelha. Aí eu fico procurando alguma pista para que a pessoa diga quem é. Alguma coisa, algum sinal. Talvez o nome do pai, da mãe, ou segunda-feira eu tive aí, alguma coisa para que eu possa identificar. Sou eu. Porque a minha audição não me ajuda. Mas o nosso Deus, quando você diz assim, sou eu, ele sabe. Lá em Brasília, tinha um diácono, que hoje já está com o Senhor Jesus, chamado Arlindo, seu Arlindo. Nas nossas reuniões de quarta-feira, só para oração, líamos um texto, orávamos, aí eu distribuía os motivos, você, isso, os motivos, distribuía, e o seu Arlindo pegava um motivo. Quando o seu Arlindo percebia que alguém não orava por aquele motivo, ele esperava um tempo, parece que aquele silêncio incomodava o seu Arlindo, e ele voltava a orar dizendo, Senhor, sou eu de novo. E Deus sabia quem era o sou eu de novo. Porque ele sabe de você. Quando você começa a orar, ele sabe. Quer seja no quarto fechado, quer seja na igreja, num monte de gente, ele sabe. É provável que quando alguém aqui começa a orar e você não ouviu o nome da pessoa, você fica, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é? Que oração bonita, como falou ao meu coração. Aí você abre assim um olho só para descobrir quem é. Não sei se você já fez isso. Porque você quer identificar. O Pai sabe. E ao saber que ele sabe, causa a mim tranquilidade. Esse texto aqui não fala de gula, de comida, não fala de bebida, ele fala da incredulidade de uma igreja que atravessa uma situação que pode gerar ansiedade. Ele diz, homens de pequena fé. É para nós. É para uma igreja que, olhando para as circunstâncias, se ausenta do Senhor e fica tomado de ansiedade por conta da situação que passa. Versículo 26 e 30 é muito claro acerca disso. Esta palavra é dita para discípulos que caminhavam com o Senhor, como nós caminhamos com Ele. Esta nossa geração, a nossa igreja, o que nós precisamos para atravessar o ano de 2023 é de depender dEle e dizer para Ele, Senhor, o que eu dependo mesmo é de Ti, é só do Senhor que eu dependo. Não dependo nem de saúde, nem do governo, não dependo de emprego, eu não dependo de força, eu dependo de Ti, que pode fazer todas essas coisas convergirem para me abençoar. Eu dependo de Ti, Senhor. Ana Paula Valadão escreveu uma poesia sobre isso. E aquele cântico, aquele hino dela, sobre dependência do Senhor, falou tanto ao meu coração em épocas passadas. Se Deus já te deu vida, Ele iria negar cuidado sobre você? Se Ele já te protegeu a vida, Ele iria retirar de você condições de que você viva de forma nenhuma. Então confie no Senhor.
Aqui, o Senhor Jesus nos dá uma escala de valores para evitar qualquer ansiedade, inquietação ou insegurança. Ele diz: o vosso Pai sabe de vocês. Fiquem tranquilos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. Eu não estou só, não fui largado a esta situação. O Senhor sabe de mim. Que coisa boa. Portanto, atente para a postura da sua alma. Ordene a sua alma que sossegue. Faça como Davi, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Calma, minha alma. Calma, minha alma, não ouça os noticiários, ouça o que Deus tem para dizer a você especialmente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Converse com a sua alma, fale com a sua alma, ordene a sua alma, quer seja sozinho, quando estiver dirigindo o carro, lavando louça, converse com você mesmo e ordene a sua alma, porque ela vai ouvir a sua voz. Ela vai atender a sua voz. Não se preocupe, não ande ansioso em relação a coisa nenhuma. Deus sabe todas as coisas. Nenhuma folha cai, nenhuma, sem que Ele saiba, permita ou exerça poder. Consegue imaginar esse Todo-Poderoso? Todos os seus cabelos estão contados. Todos. Contar os cabelos do Everson é relativamente fácil. Eu posso dizer daqui. Já contar os das Esdras é difícil. Ele sabe os cabelos da Esdras, todos eles. Ele conhece a realidade. Ele vai dizer, olha, tem tantos cabelos. E a semana passada perdeu tantos. Só perdeu porque ele exerceu o poder de dizer, e falou, pode cair. Esse Todo-Poderoso, eu chamo de Pai. Esse Todo-Poderoso sabe de mim. Nenhuma folha, nenhum cabelo. E quem disse isso foi Jesus. Então, fique tranquilo. Não se preocupe. Ele tem o governo absoluto sobre todas as coisas. No momento de ansiedade, Elias, o profeta, se refugia numa caverna. Aí Deus sossega o coração dele, dizendo, tem 7.000 joelhos, você não está sozinho não. Você não está vendo, mas eu estou vendo. 7.000 joelhos que oram. Eu sei onde eles estão, onde moram, o DNA de todos eles, eu sei. Eu quero que você se levante e unja Azael, rei da Síria. A Síria. Ele coordena a Síria, coordena a Babilônia, ele coordena Israel, ele coordena o Brasil. E unja Eliseu no seu lugar. Eu vou te trazer para cá. Já que você quer vir, eu vou te trazer. Mas antes de vir, faça isso. Unja esse rei e esse profeta. Esse Deus cuidadoso sabe de nós, os brasileiros. Irmãos, não tem nenhuma nação no mundo em que eu desejasse nascer. Nenhuma. Olha, eu andei pouco, andei muito pouco. Mas pergunte isso para o Coutinho, que já andou meio mundo. Pergunte para o Hamilton César, que já andou meio mundo, outro meio mundo. Pergunte para eles, queria nascer em outro lugar? Eles vão dizer, não, é aqui mesmo. Esse é o melhor país do mundo para se nascer, para se viver.
Fique tranquilo. Fique em paz. Deus, o nosso Pai, sabe de você. Revele a Ele a sua dependência. Ordene a sua alma que continue cuidando de você. Primeira recomendação, primeira receita é essa. O próprio Jesus, nos principais sermão da montanha, falando sobre ansiedade para os seus discípulos, ele apresenta o primeiro remédio dizendo: dependam de Deus. Está desempregado? Dependam de Deus. Está sem saúde? Dependa de Deus. Está em atrito familiar? Dependa de Deus. Total e exclusiva dependência de Deus cura-nos da ansiedade, cura-nos dos medos, cura-nos da insegurança. Não sabe o que vai acontecer? Beleza, dependa de Deus. Sabe o que vai acontecer? Beleza também, dependa de Deus. Tem dinheiro? Beleza, dependa de Deus. Não tem dinheiro nenhum? Beleza também, dependa de Deus. Tem saúde? Excelente, dependa de Deus. Não tem? Tá bom, dependa de Deus. Em toda e qualquer circunstância, dependa de Deus. A diferença em ter dinheiro e não ter dinheiro é que quando você chega num restaurante para almoçar com a sua família, abonado, recebeu o 13º, está com a carteira cheia, que nem o Pedro. Aí ele chega lá com a sua namorada e olha apenas a parte da esquerda do cardápio. Ele quer nem saber o que está na direita. Olha só para a esquerda, esse nome, não, esse aqui é muito feio, esse aqui. Aí, olha esse aqui. Aí a namorada diz: mas Pedro, está muito caro. Ele: fica tranquila, menina, fica tranquila. Está abonado. O que o Senhor quer é que mesmo tendo dinheiro para olhar só a parte, a coluna da esquerda, você dependa dele. Dependa dele. Porque quando a gente chega sem dinheiro, você olha só a parte da direita, né? O preço. Ixi, é muito caro, muito caro, muito caro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não dá para ficar nesse restaurante. Tudo aqui é acima de R$50. O que eu tenho na mão é 25. Entende? O que o Senhor quer é que tanto tendo dinheiro como não, você dependa dele. Sabendo ou não sabendo, dependa dele. Total e exclusiva dependência para o ano de 2023. Amém? Ótimo. A segunda recomendação que o Senhor Jesus dá no sermão para curar a nossa ansiedade é simples. Ele diz assim: olha a natureza. Olha a natureza. Aqui nós temos alguns psicólogos, mas eu tenho absoluta certeza que nenhum deles recebeu um pássaro ansioso. Chegou lá um bem-te-vi depressivo. Um tucano com ansiedade. Nunca. Nunca. O Senhor Jesus diz assim: em 2023, nesse ano de ansiedade propícia à insegurança, olhem para a natureza, vejam as aves, olhem os pássaros. Eles não trabalham, não fiam, eles não juntam em celeiro. Mas eu digo para vocês, o vosso Pai cuida de todos eles. Não cuidaria de vocês? Tranquilizem-se. Está ansioso? Olha para a natureza. Está inseguro? Olha para os pássaros. Veja como é que eles estão. Eu quero aqui abrir um parêntese e agradecer de todo o meu coração ao Afonso. Gente, olha essa figura. Ele juntou pássaros e lírios numa foto só. Fiquei assim: gente, mas que mente brilhante. E ontem ele fez aniversário. Eu quero aqui agradecer a generosidade do seu tempo.
Esta época que nós vivemos é uma época propícia para a inquietação. E o Senhor Jesus nos leva a observar a natureza. Ele diz, isso vai ser um bálsamo para a ansiedade. Olhem as aves. Não sei quantos de vocês reparam as aves. Não sei quantos de vocês escutam o canto delas. Para ouvir. Atravessando uma rua, você viu um beija-flor, você para e fica, meu Deus, que coisa linda. Olha as cores daquele pássaro. Como é que Deus cuida daquilo tudo? Ele colocou aquele som naquele pássaro, e colocou outro som naquele outro pássaro, e outro som naquele outro. A variedade de sons deles é riquíssima. Nenhum canta igual o outro. Gente, olha que tem é pássaro, hein? Ele cuida até dos pardais. Ele diz, vocês valem mais. Vocês valem mais. Pode até, aos seus olhos, parecer que algumas pessoas não valem um pardal. Pode. Gente, não vale um pardal aquele sujeito. Mas vale. Vale. Deus diz, vale mais do que pardal. No momento do nervosismo, você vê alguém e diz, aquilo não vale um pardal, mas vale. O Cordeiro, o Criador, que fez todas as pessoas e todas as coisas, ele diz, fique tranquilo. No tempo da ansiedade, olhe para os pássaros. Está ansioso? Veja as aves. Está nervoso? Vá pescar. Já viu isso aí? Está nervoso? Vai pescar. Vai olhar os peixes. Que coisa interessante. O coutinho, olha, em gênero, número e grau obedece isso. Ele nem precisa estar nervoso, eu nunca vi o Coutinho nervoso. Eu estou aqui há 9 anos, conheço o Coutinho há uns 20 anos. Nunca o vi nervoso, mas ele vive pescando. Talvez seja por isso que ele não é nervoso. Porque ele olha os peixes e tira os peixes daquela monte de água e põe aquele peixe num prato. Tranquilo, tranquilo. Está ansioso? Olha as aves. Está nervoso? Olhe o mar. Está estressado? Veja os lírios. Está inquieto? Vai ouvir o mar, a conversa do mar. Para de frente ao mar, senta-se na areia e deixa o mar conversar com a tua alma. Escute isso, para! A ideia do Senhor é essa, o conselho para a cura da ansiedade é essa. Vá ouvir os pássaros. Veja os lírios. Salomão foi o homem mais rico de toda a terra e mais sábio de todos os tempos. E ele usou para exemplificar os seus ensinos a natureza. Uma vez ele disse assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Ele usa a natureza. E ele chegou a dizer que as formigas não têm um rei, mas elas andam em conjunto. Tem uma ordem. Olhem para isso. Como é que você classifica a obra criada de Deus? Onde é que você coloca o homem? Veja o que ele diz aqui, o pai de Salomão. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. É o Salmo de número 8. Está inseguro? Dependa de Deus. Está com medo? Dependa de Deus. Está ansioso? Não sabe o que vai acontecer? Vai olhar os pássaros. Aqui o Senhor Jesus diz, observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? É verdade. Eu quero encerrar por aqui. Numa outra ocasião, domingo talvez, eu continue. Eu quero fazer 2 desafios para você. Estamos aí num ano
difícil, inseguro. Não sabemos o que vai acontecer. Aliás, nós nunca soubemos, irmãos. Entramos 2019 sem saber da pandemia. Ou alguém aqui sabia? Gente, esse ano vai vir uma pandemia aí, cuidado. Ninguém sabia, ué. Ninguém sabia. Ninguém. E a pandemia veio e nós passamos por ela. Né? Alguns danos, mas nós passamos. Não sabemos o que vai vir. Mas isso não deve desassossegar, nem inquietar. O Senhor Deus sabe de você. Sabe de você. Dependa dEle. Fale com sua alma. Está ansioso, está com medo. Existe uma ameaça lá fora. Paz seja convosco, disse Jesus. Olha as aves. Eu estou com 61 anos, ainda não vi nenhuma ave com um machado na mão. Com uma foicezinha. Com uma enxada para semear. Não. Nenhuma delas preocupada com a roupa. Gente, esse inverno vai vir, eu estou só com pena. Como é que vai ser? Deus protegeu. A Bíblia diz que Ele dá força à corça para dar cria. Consegue imaginar o Criador do Sol dando força, motivação à corça? Vamos lá, vai nascer o bebê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Ele dando força para a corça da cria. Se ele se envolve com a corça da cria, não se envolveria conosco, brasileiros? Claro que sim. Sossegue a sua alma. Não sei o que vai acontecer, não sei. Realmente eu não sei. Mas Ele sabe, e Ele sabendo é suficiente. Vamos orar? Na próxima semana eu devo continuar, se Deus assim quiser, senão para uma outra oportunidade. Temos ainda alguns pontos a tirar desse sermão. Pai, não estamos só. Obrigado. O Senhor não nos deixou e viajou. O Senhor não nos jogou a esta realidade e esqueceu de nós. Não. Ajude-nos a revelar nossa total e exclusiva dependência no Senhor. Ajude-nos a parar para olhar as aves, para ver as flores. Eu não sei quantos de nós têm dificuldade de ouvir os pássaros, mas ajude-nos a olhar as flores, a ver os pássaros, a ouvir o barulho do mar, a ver a beleza da lua, o brilho das estrelas. Ajude-nos, eu creio que isso vai nos aliviar, porque esse remédio foi dado por Jesus para a ansiedade. Portanto, ela vai curar. Ajude-nos a olhar isso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.